Olá, meus alunos queridos, um bom dia a vocês. Então vamos lá para a nossa aula desse sábado. E a aula desse sábado, pessoal, é muito importante que a gente vai falar de um sistema que é praticamente responsável por fazer a regulação de todos os outros sistemas do seu organismo, que é o sistema endócrino. Então, pessoal, o sistema endócrino, juntamente com o sistema nervoso central, ele é responsável pela manutenção do que a gente fala de homeostasia. O que é homeostasia ou homeostase, pessoal? É o estado de equilíbrio do funcionamento de todos os sistemas do seu organismo. Então, quando vocês estão agora, por exemplo, me assistindo, está tendo um esforço enorme do seu sistema nervoso central, juntamente com o seu sistema endócrino, para manutenção desse estado de equilíbrio. Então, a gente pode dizer que, por exemplo, quando você tem uma perda parcial da homeostasia, a gente tem o desenvolvimento de uma doença. E aí, quando a gente tem a perda total da homeostasia, a gente pode dizer aí que a gente teve a morte, né, do nosso corpo. Então, pessoal, quem que trabalha aí para manutenção do funcionamento normal do seu organismo? Sistema nervoso juntamente com o sistema endócrino. Então, eu vou passar aqui para vocês, antes da gente ir para essa tela aí que está projetada, dos tipos de glândulas, algumas definições importantes, né? A primeira delas, qual que é a função do sistema endócrino, né? Então, a função do sistema endócrino é fazer a regulação dos sistemas do nosso organismo. E ele vai fazer isso de que forma, pessoal? Através de um conjunto de glândulas, né, que secretam hormônios, tá certo? Então, uma definição aí, o que é o sistema endócrino? É um sistema formado por glândulas que vão fazer a liberação de hormônios. Então, a gente vai fazer a definição aí do que é hormônio, né? E do que são glândulas, né? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que o sistema endócrino é formado pelo conjunto de glândulas. Só que, pessoal, nós não temos só glândulas endócrinas no nosso organismo. Então, eu vou colocar aí para vocês que além das glândulas endócrinas, que são as mais conhecidas, a gente também tem glândulas exócrinas e as glândulas chamadas anfícrinas ou glândulas mistas, tá certo? Então, pessoal, a gente vai começar aí com a definição, né, dos tipos de glândulas. Então, nós temos aqui uma glândula exócrina, né? Exo, pessoal, é de jogar, né, para fora. Exo significa fora, né? Então, a gente sabe que tem glândulas que vão secretar para fora da corrente sanguínea alguma substância, tá certo? Que não são hormônios. Por exemplo, nós temos aí características. Então, se eu perguntar para vocês aí, quais são as principais características de uma glândula exócrina? Ela realiza secreção através de ductos, né, ou cavidades. Então, a gente tem alguns exemplos aqui do lado, são as principais, tá, pessoal? A glândula lacrimal, por exemplo. A glândula lacrimal é responsável pela liberação da lágrima, né? Então, essa glândula lacrimal é uma glândula exócrina, ou seja, ela vai jogar para fora da sua corrente sanguínea alguma substância que no caso é a lágrima, né? Aqui nós temos as glândulas sudoríparas, né? As glândulas sudoríparas, elas estão em regiões, né, estratégicas, né? Então, as mais comuns são nas axilas. Então, a gente tem aí milhares de glândulas exócrinas que vão fazer o que? A secreção do suor, né, para regulação da sua temperatura corporal. Nós temos um outro exemplo aqui, né, a glândula mamária, né, por exemplo. A glândula mamária vai fazer para fora da corrente sanguínea também essa liberação do leite materno, por exemplo. Então, a glândula mamária também é um tipo de glândula exócrina. Um outro tipo de glândulas exócrinas, pessoal, as glândulas salivares. As glândulas salivares, a gente sabe que ela faz o quê? A liberação da saliva. Então, ela vai jogar para fora da corrente sanguínea também a liberação de alguma substância, que no caso é a saliva. E a gente tem um outro exemplo também, que são as glândulas sebáceas, ou seja, as glândulas produtoras de sebo, né? Que são responsáveis pela proteção da nossa pele, tá certo? Então, pessoal, o primeiro tipo de glândula que a gente definiu aí
nós não estamos falando ainda do sistema endócrino, nós estamos falando de tipos de glândulas, tá certo? Então nós temos aí as glândulas exócrinas, tá certo? E aí a gente vai ter aqui um outro tipo de glândula, que são as glândulas endócrinas, né? E aí sim a gente começa a falar sobre o sistema endócrino. Pessoal, no meio aí da nossa apresentação, nós vamos falar de um outro tipo de glândula, que são as glândulas anfícrinas. As glândulas anfícrinas ou glândulas mistas, elas tanto fazem a produção da substância que vai para fora da corrente sanguínea, como ela faz a produção de algum hormônio, por exemplo, que vai para dentro da corrente sanguínea, tá certo? Uma outra coisa importante, pessoal, falar, que muitas pessoas erram, falando assim, as glândulas exócrinas secretam para dentro do corpo, para fora do corpo, e as glândulas endócrinas secretam para dentro do corpo. Na verdade, não, né? A gente tem a secreção para dentro da corrente sanguínea ou para fora da corrente sanguínea, tá certo? Então, pessoal, as glândulas exócrinas, que eu quero que vocês vejam, né, aqui no desenho, é que ela tem, a glândula exócrina, alguma característica, por exemplo, que a gente falou. A glândula endócrina, ela vai secretar para dentro da corrente sanguínea o hormônio. E o que é o hormônio, pessoal? Todas as glândulas endócrinas do seu organismo produzem hormônios. E os hormônios são substâncias químicas, né, que vão produzir um efeito em algum órgão-alvo, né? Então você pode ter certeza que um hormônio vai estimular alguma célula ou algum órgão-alvo para desencadear alguma ação, tá certo? Então nós temos aqui como característica da glândula endócrina, por exemplo, é que ela vai secretar o hormônio para dentro da corrente sanguínea e esse hormônio vai estimular alguma ação em um órgão-alvo, tá certo? Então, pessoal, a gente vai ver aí as principais glândulas do nosso organismo, tá certo? Então, que são muito importantes para a parte clínica, né, prática de vocês também. Então, nós temos aqui ó, os três tipos de glândula, né? A glândula exócrina, a glândula mista ou anfícrina e as glândulas endócrinas. Pessoal, um grande exemplo aí de órgão misto ou uma glândula mista é o nosso pâncreas. Por quê? O pâncreas ele produz não só hormônio, como ele produz também o suco pancreático, ou seja, ele vai produzir uma substância que vai para fora da corrente sanguínea, ou seja, vai lá para o seu estômago ou para o seu duodeno, né, o suco pancreático, e nós temos ele fazendo a produção de hormônios como a insulina e o glucagon, né, que a gente vai falar sobre eles daqui a pouco. Então, perguntando para vocês aí quais são os tipos de glândulas que a gente tem no organismo, as glândulas exócrinas, as glândulas anfícrinas, que são mistas, e as glândulas endócrinas, tá certo, pessoal? Então, nós vamos aí prosseguir, e aí a gente tem as principais glândulas do nosso organismo, pessoal. E a gente vai falar sobre cada uma delas e quais são os hormônios produzidos por ela, tá certo? Então, ó, nós temos aí a glândula pineal, né? Nós temos o hipotálamo, nós temos a glândula pituitária ou a hipófise, né? Mais conhecida como hipófise. Nós temos a tireoide, a paratireoide, nós temos o timo, temos as glândulas suprarrenais, o pâncreas, né? Ovário e testículo. Então essas são as principais glândulas produtoras de hormônios, pessoal, do seu organismo, tá certo? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Eu vou começar falando porque a gente não tem aí na projeção do nosso slide, nós vamos falar lá de cima para baixo, né? Então nós vamos começar lá na glândula pineal, né, que fica lá no nosso encéfalo, que a gente falou na aula anterior. Então nós temos a glândula pineal. Depois da glândula pineal, nós temos aí o hipotálamo, né? E aí a gente tem mais essas outras glândulas e cada uma delas fazendo a produção dos seus hormônios. Então nós vamos começar aqui, pessoal, pela glândula pineal, tá certo? Então vocês vão anotar aí todos os hormônios produzidos por essas glândulas, tá certo? Então a glândula pineal,
Ela é uma glândula, pessoal, que está lá no seu encéfalo e ela faz a produção da melatonina, tá? Então a melatonina é o hormônio que é produzido pela glândula pineal. A melatonina, pessoal, é um hormônio muito importante, porque é um hormônio que faz a regulação do nosso ciclo circadiano. O que é o nosso ciclo circadiano? É o nosso estado de alerta ou o nosso estado de vigília. Então, quem controla o nosso sono, né, a hora de você acordar ou a hora de você dormir, é esse hormônio chamado melatonina, tá certo? Então, quem faz o controle, né, desse ciclo de você ficar em estado de alerta ou em estado de vigília, né, ou você dormir, né, entrar no sono. Então, quem faz esse controle é a glândula pineal, através da liberação de qual hormônio, pessoal? A melatonina. A melatonina, pessoal, ela é um hormônio que ela é produzido quando você apaga a luz, né? Então, por isso que é muito importante para a gente conseguir dormir, a gente está numa certa escuridão, né? Porque a luz, ela inibe a produção da melatonina. Então, por isso que dormir, né? Você apagar a luz, você já começa a fazer a produção da melatonina e aí você vai entrar no sono. Então, hoje a gente já tem aí cientificamente comprovado que a luz do celular, por exemplo, ela inibe a produção de melatonina. Isso é muito importante, pessoal, por conta nossa mesmo, né, dos adultos, que a gente precisa dormir, e também nas crianças que hoje fazem um uso exagerado de celular, e aí tem uma baixa produção de melatonina, essa criança não vai dormir e vai ter as consequências aí da falta do sono, por exemplo, tendo interferência num ganho de estatura, né? No crescimento normal dessa criança, tá certo? Então a melatonina, pessoal, para vocês verem, a melatonina hoje existe a melatonina exógena que é proibida no Brasil, né? Então a melatonina, tomar melatonina, muitas pessoas que fazem uso de esteroides anabolizantes, por exemplo, para ganhar músculo, que precisa dormir para ganhar massa muscular, ele faz o uso de melatonina. Hoje essa substância está proibida, é exógena, né? Porque pode provocar, por exemplo, o uso abusivo da melatonina, a pessoa pode entrar em coma, né? E aí tem um efeito colateral aí que pode trazer prejuízos, tá certo? Então, pessoal, o que é importante você saber? Que a glândula pineal faz a produção da melatonina, que é o hormônio que vai controlar o seu sono ou estado de vigília, ou seja, quem vai determinar você dormir ou acordar vai ser a melatonina, tá certo? Então é um hormônio importante e ele é produzido a partir de que momento, pessoal? Quando você está no total escuro, ou quando você fica no escuro, você tem a produção da melatonina, tá certo? Então essa é a importância da melatonina. Pessoal, nós falamos aí da nossa primeira glândula, tá? E nós vamos continuar daqui no próximo vídeo, né? Então é muito importante que vocês saibam aí essas definições por enquanto. Daqui a pouquinho a gente volta com o restante, tá certo? Até daqui a pouco.